Este tempo da Quaresma é para nós um tempo de deserto. Como vimos na quarta-feira de cinzas, ele representa, e é num certo sentido um reviver, a saída do povo hebreu da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Estamos nesse tempo de Quaresma, então, nesse deserto, caminhando para olharmos para nosso Senhor, centralizarmos a nossa vida nele e contemplarmos o seu amor por nós, um amor que vai às últimas consequências de sofrer tanto e morrer pregado numa cruz pelos nossos pecados. E por outro lado, nós olhamos para nós mesmos e contemplamos a nossa miséria, a nossa ingratidão, os nossos pecados, que foram a causa da morte de um Deus feito homem, que com seu amor derramou o seu sangue até a última gota para nos salvar e nos colocar de novo na comunhão com Deus. Por isso a Quaresma é tempo de pensar no principal, que é a salvação da nossa alma. Lembra-te, ó homem, de que tu és pó e em pó te hás de tornar. Somos cinza fria, e não sabemos quando nos apresentaremos diante de Deus para o julgamento, por isso devemos estar sempre preparados. Porém, nessa caminhada, nesse nosso deserto, que na verdade é, num certo sentido, a nossa própria vida, nós enfrentamos muitos combates. A vida do cristão é um combate contínuo contra os inimigos, a carne, o mundo e o demônio. E hoje a igreja nos apresenta esse espírito maligno como o grande tentador. Na verdade, todo o mal que há no mundo encontra sempre no demônio o seu inspirador. E não só inspirador, como o seu feitor. Portanto, observemos como ele age, para termos cuidado de não cair. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a rezar: não nos deixeis cair em tentação. Pedimos a Deus força para isso. Não pedimos para não nos dar tentações, mas para que nós não caiamos quando elas vierem. E Jesus, no Horto das Oliveiras, nos ensina: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que é a tentação? A tentação é uma incitação, um convite ao pecado, tirar a paz da nossa alma, e pode vir através de uma pessoa, através de um fato, através de uma imaginação, de uma fantasia, há vários modos. Mas aqui o Evangelho nos coloca o demônio como o grande tentador, ou o tentador por excelência, se podemos dizer assim. E ele tenta Jesus exatamente, e Deus permite para nos mostrar como vencer as tentações, e para nos mostrar também que nós corremos muitos riscos. E qual foi a primeira tentação? O demônio vai a Jesus, que já estava com fome, e diz: se és o Filho de Deus, faze com que essas pedras se transformem em pães. Essa tentação, no caso ali, tentação da gula, poderíamos dizer que sim, mas essa tentação, na verdade, é a tentação de todo aquele prazer desordenado. O prazer foi dado por Deus para nós em vista da conservação da nossa vida, da conservação da própria espécie humana, mas ele deve ser ordenado. O prazer do alimento, por exemplo, o prazer da audição, o prazer dos sentidos, eles existem
exatamente ou para a nossa conservação como pessoas individuais, ou para a nossa conservação como seres humanos. Mas se ele tem uma ordem, e quando extrapolamos essa ordem, aí vem o pecado. E o que é que a natureza humana decaída faz? Ela faz ao prazer um culto, de buscarmos o prazer, não pela finalidade do prazer, mas o prazer pelo prazer. E essa tentação que faz com que essas pedras se transformem em pães, nos remetem exatamente a essa tentação do prazer desordenado. Aí nós temos pecados, alguns pecados capitais que nos levam a isso, como a gula, como a luxúria, os pecados contra a castidade, como a preguiça, por exemplo. São 3 pecados capitais que remetem à busca do prazer pelo prazer. Então nós temos que ordenar-nos. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem, não só de prazer, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Cristo responde então com a palavra de Deus. Isso nos chama a atenção de que nós devemos nos inspirar sempre nela. A palavra de Deus que nós lemos, meditamos, contemplamos hoje, acabamos de ouvir o Evangelho, São Paulo falando aos Coríntios, não é uma palavra do passado que nós trazemos para o presente, mas uma palavra do presente para o presente. A palavra de Deus é viva, então fala para nós hoje. Daí a importância de nós nos inspirarmos sempre o que diz a palavra de Deus a respeito de tal ou tal assunto. E no caso de dúvida, o que é que a palavra de Deus fala? Está escrito. Era o que dizia Nosso Senhor, está escrito. Não leste as Escrituras? Está escrito. Jesus dizia muitas vezes isso. E hoje nós temos uma graça especial, que é o magistério da igreja, que atualiza o verdadeiro sentido dessa palavra para que nós não nos percamos em inspirações espontâneas. E o demônio se aproveite da nossa vaidade e nos coloque várias interpretações. Então o Espírito Santo diz à igreja, é isso. Daí a importância que nós devemos dar a essa palavra como fonte de inspiração para todos os nossos atos. O que o povo enfrentou no deserto, indo à terra prometida, exatamente, enfrentou dificuldades, sede, fome. Deus foi cuidando, mostrando, deu água para eles, deu comida, deu a palavra que alimentava as suas almas. Os 10 mandamentos nos mostram isso, além de todo o livro do Êxodo, que vai nos mostrando como Deus cuidou do seu povo, como Deus cuida de nós. Então vamos nos inspirar sempre na palavra de Deus. Se vier essa tentação, o que é que Deus diz? Até onde eu posso ir? Deus me diz na sua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso deve nos inspirar também. Hoje, nesse tempo de Quaresma, no Brasil se faz a campanha da fraternidade, e esse ano fala-se da fome, dai-lhes vós mesmos de comer. É uma pena que muitas vezes isso seja levado no sentido mais ideológico, e esse dar de comer ficasse por conta de um Estado totalitário e que provocasse até revoluções sociais. Mas eu vou dar de comer, tenho que dar, e procurar fazer a caridade. Poderíamos mostrar uma campanha de caridade, para que os fiéis todos ajudassem e que todo mundo tivesse como viver dignamente, ao menos o pão de cada dia. Mas eu chamo a atenção e me preocupa uma coisa muito maior que isso, que a maior caridade que existe é salvar a alma. E qual é o cuidado que se tem em dar de comer também ao espírito? Nós somos corpo e alma, e somos chamados por Deus à santidade e à salvação eterna. Temos que dar de comer ao corpo, sim, mas não podemos nos esquecer que o principal
é cuidar da alma e alimentar as almas. Então, até que ponto nós, como membros da igreja, nos comprometemos em não só dar o pão que mata a fome do corpo, mas dar sobretudo o pão que mata a fome das almas que estão aí perdidas pelo mundo e se entregando a tantas misérias. E a própria fome material é fruto desta falta de alimento espiritual ou da rejeição desse alimento que é a palavra de Deus. É algo que nos faz pensar. A segunda tentação, o demônio coloca Jesus no pináculo do templo, parte mais alta. Não vou entrar aqui em detalhes do porquê lá e o porquê daquela tentação. Havia entre o povo a esperança, digamos, entre aspas, de que o Messias viria do alto, né, direto, né? Ali foi uma tentação do demônio nesse sentido, que havia provocado no povo essa falsa esperança, e Jesus iria ali, né, alimentar, né, aquela falsidade, né, que o demônio tinha feito. Mas vamos ver a tentação em si. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E o demônio usa a Sagrada Escritura. Isso é uma coisa muito interessante, porque nem todo aquele que usa a Bíblia é de Deus. Muita gente usa a Bíblia para falsear e conseguir os seus intentos. Nós temos mais de 40 mil seitas protestantes e todas elas usam a mesma Bíblia, e cada uma ensina de uma maneira e briga por um ponto, muitas vezes dentro da própria, aspas, congregação deles. E nos católicos também o livre exame está cada vez se difundindo mais. Mas eu quero dizer o que o demônio tenta Jesus: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E usa como argumento a própria palavra de Deus, embora omitindo uma palavra lá que tinha. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor te socorrerá para que não tropeces em nenhuma pedra. Tinha no caminho, mas o demônio tirou a palavra caminho. Bom, essa foi uma grande tentação de orgulho, que é a primeira grande tentação que nós temos, nosso orgulho. Enquanto na primeira a tentação era mais para a carne, agora é pior, porque é uma tentação para o espírito. Vai, pula, que Deus te socorre. É a tentação da presunção, de querermos nos salvar sem merecimento. É a tentação de nós nos expormos às ocasiões de pecado, achando que Deus vai nos socorrer. É a tentação do descuido na vida espiritual, vivendo como se nós não tivéssemos uma alma imortal. É a tentação do descuido na busca da santidade de vida e na luta contra as tentações e, sobretudo, contra aquelas ocasiões que nos levam a elas. É a tentação da desobediência e a tentação do orgulho. E Jesus nos ensina exatamente o contrário: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, saiba da tua fraqueza, não espere milagres de Deus, embora Ele faça milagres. Não espere coisas extraordinárias. Não vá com essa vã confiança, que não é confiança, mas nessa arrogância espiritual. Faça aquilo que é devido, seja humilde, seja obediente. Esse é o caminho. É a obediência e o caminho e a humildade, e fará com que nós não tentemos a Deus. Toda tentação a Deus exatamente vai no contrário, no orgulho e na desobediência. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes a gente se expõe na ocasião de pecado? Eu posso ir lá no carnaval, não tem problema. Eu posso ir lá naquele barzinho com os amigos, não tem problema. Eu posso assistir a esse filme que eu não vou forte. Essa leitura fazer mal. Eu ficar procurando coisas na internet, lá nas redes sociais, isso em si
essa vã curiosidade, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio muitas vezes se faz de morto para nos pegar. Então cuidado. É a nossa vaidade que faz nós cairmos. Havia um poeta romano que conta a história de um leão. O leão. Oi. Ai, meu Deus. O demônio está perturbando aqui o microfone. Conta a história de um leão que estava com bronquite e estava quebrado, todo tristonho, se arrastando, né, lá na sua caverna. Esse poeta contando. E de repente, então, ele sai à entrada da caverna para contemplar alguém que passasse para ajudá-lo. Aí ele vê lá a raposa. Pode deixar. Pode. Obrigado. Ele vê a raposa passando e diz: raposa, vem cá me ajudar, que eu estou muito cansado, eu não estou aguentando, vem me dar uma ajuda. A raposa, astuta como a gente sabe, ela de longe se coloca num lugar de segurança, observa bem e diz: o que é que o senhor quer, leão? Eu quero ajuda, vem cá, eu estou com falta de ar, vem me ajudar. E a raposa então olha de longe e diz: eu vi muitos passos indo na direção da caverna, mas não vejo nenhum passo voltando da caverna, então eu não vou. Nós vemos muitos passos indo na direção do pecado. É preciso a gente ter cuidado para não cair, porque a gente já sabe o que vai acontecer, então por que é que a gente vai se expor? Entenderam? A terceira tentação que o demônio faz é a tentação dos bens materiais, tudo aquilo que ele pode proporcionar. Se és o Filho de Deus, eu tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O demônio promete muitas coisas, muito dinheiro, talvez um bom trabalho, uma casa boa, enfim, tantas coisas que o mundo pode nos oferecer, mas nós temos que pensar que tudo isso é meio. Santo Inácio nos diz que o nosso fim último é conhecer, amar, reverenciar a Deus nesse mundo e salvar a nossa alma. E as criaturas são nos dadas como meios para nós alcançarmos o nosso fim. Por isso devemos tê-las tanto quanto elas nos levam para o fim, e devemos nos afastar delas tanto quanto elas nos afastam do nosso fim. Portanto, vamos olhar as coisas materiais como meios para a nossa salvação, como meios para nós ajudarmos aos outros, sabendo olhar para aquele que precisa, mas sempre como meios e não como fim. E a tentação diabólica exatamente vai no sentido contrário, dizendo: esse é o teu fim, esse é o teu fim. Mas sabemos que quando Deus nos chamar, tudo isso ficará por aí. Não teremos mais do que um caixão, o mais bonito que seja, mas apenas isso, e um pedacinho de terra, muitas vezes até emprestado. Portanto, vamos saber usar bem das coisas materiais e nunca colocar nisso o fim. O demônio nos tenta de tal forma que, quando nós, pelo consumismo, pelo materialismo, nós nos deixamos levar, terminamos adorando o próprio diabo. Aquele que acredita termina fazendo de Deus alguma coisa, é um idólatra, adora a matéria, adora a si mesmo.
adora o diabo. E Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Portanto, vencendo as tentações, o Pai então dá ao Filho a vitória, a palma da vitória, que os anjos o sirvam. Assim também nós, vencendo as tentações, com a vigilância, com a oração, com a fuga das ocasiões, com os sacramentos, nós vamos ter essa vitória. E o Pai vai nos servir, não só aqui na terra, nos dando o seu próprio Filho em alimento, mas sobretudo no banquete celeste. Louvado seja nosso Cristo.